Olá pessoal, tudo bem? A gente está entrando aqui online, eu espero que vocês consigam se conectar aí. Nós estamos fazendo o nosso primeira live presencial assim online. Geralmente nós estávamos postando no canal do YouTube do Ministério e hoje a gente teve esse direcionamento de fazer aqui no Instagram mesmo, para você poder até ver, experienciar um pouquinho do que nós estamos fazendo, o ministério. Então, sejam bem-vindos. Eu tenho uma mensagem de Deus aqui para a sua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre 2024, sobre a palavra, sobre o poder da palavra, né? Sobre lançarmos uma palavra de nossas bocas sobre as nossas próprias vidas, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, geralmente nós começamos orando. Então, vamos orar. Senhor Pai, Deus querido, Deus eterno, nós estamos aqui, Pai, ó Deus, mais uma vez, Pai, a oportunidade de poder trazer a sua palavra, mais uma vez, Pai, a oportunidade de poder se achegar, Pai, ó Deus, na sua presença, Pai. Pai, eu sei que esse é um culto, essa é uma mensagem que está sendo distribuída online, mas a sua palavra, ela não tem barreiras. A sua palavra, ela é como uma espada de dois gumes que penetra o coração, o íntimo do homem. E ela é poderosa para curar, para salvar, para transformar. Então, Pai, ó Deus, nós cremos no seu nome, no nome de Jesus, que o Senhor pode visitar casas agora, que o Senhor pode visitar pessoas agora, de maneira online, de maneira que não tem barreiras. Pai, Espírito Santo de Deus, toma, Pai, ó Deus, a minha boca, usa-me, Pai. Toca o seu povo, abre o coração deles, abre a mente deles, para que eles possam receber aquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tenho uma mensagem hoje para vocês e eu tô todo engomadinho assim, tá um pouquinho de calor aqui, algumas câmeras na minha frente assim, e a gente fico bem empolgado, é um privilégio, é uma honra poder trazer a mensagem do Senhor. Nós estamos com o ministério de Jireh Church e Deus tem dado para nós o direcionamento de estarmos se movendo de maneira online. Se você quer entender um pouquinho mais disso, depois chama a gente, entra na página do Instagram. Mas vamos lá, a palavra é o seguinte: Deus me deu uma palavra, Deus colocou uma palavra no meu espírito e eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Se eu pudesse dar um tema hoje para essa palavra, eu falaria que basta uma palavra. Talvez você que já tem algum tempo de caminhada na fé vai reconhecer. Essa história é uma história de um centurião na época de Jesus, que se encontra em Mateus 8, 5 ao 13. Então, se você tem a sua Bíblia, se você tem o seu laptop, se você tem o seu celular, abre em Mateus, Mateus 8, do 5 ao 13. Em Mateus 8, do 5 ao 13, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldado sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá,
Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Eu quero repetir isso aqui. Jesus falou para o centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. É poderoso isso, porque o centurião, ele se achegou a Cristo, ele foi atrás de uma cura, ele tinha ali a certeza no seu coração que uma pessoa chamada Jesus Cristo poderia curar o seu servo que estava doente. E o interessante é que esse centurião larga os seus afazeres, larga a sua casa, um homem com certeza de muitas responsabilidades, e ali ele começa a receber uma palavra profética em seu coração. Ele começa a ir atrás desse homem que pode curar. No seu coração, antes de chegar, muito provável que ele já sabia que Jesus era um homem de autoridade, pois ele chegou e falou para Jesus: eu sei que tu és um homem de autoridade, que se tu falas, vai, se o Senhor libera uma palavra, essa palavra ela pode curar. É interessante porque bastou uma palavra para esse servo do centurião ser curado. Pois isso me trouxe ao meu coração, trouxe ao meu espírito, quais palavras eu e você temos proferidos da nossa boca. A palavra ela é muito poderosa. Nós temos em nossa boca poder para curar, poder para salvar, poder para libertar. Assim como o centurião, em um ato, creio eu, de compaixão, também o seu servo, claro, foi atrás de uma cura e pediu para que seja liberada uma palavra para o seu servo. Olha o poder que uma palavra pode ter sobre as nossas vidas. E o Espírito de Deus me trouxe ao entendimento quais palavras você tem liberado, quais palavras o meu povo tem liberado sobre eles, sobre as pessoas ao redor deles. A palavra que sai da sua boca, como eu disse, tem poder para curar, para matar. E Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Olha isso, olha como é poderoso. Os que a usam a língua habilmente, serão recompensados. A língua tem poder para matar, tem poder de vida e morte. Isso é a palavra de Deus falando. Ou eu e você estamos cheios da palavra de Deus, ou eu e você carregamos a palavra de Deus, que é a própria vida, ou nós estamos enganados, estamos ferindo, matando outras pessoas verbalmente. Nós temos que ser cheios da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. Então nós temos que ser cheios de Jesus. A palavra de Deus fala em João 14 que Ele é a própria vida. Se eu e você queremos lançar vida ao nosso redor, nós precisamos dessa palavra, nós precisamos desse Jesus, nós precisamos dessa vida que é Ele, que é a palavra dele. Nós precisamos meditar nessa palavra, essa palavra precisa morar em nós. Somente assim nós de fato liberaremos vida ao nosso redor, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas.
Nós somos libertos de muitas coisas conforme essa palavra vai morando em nós, conforme essa palavra vai sendo absorvida, conforme essa palavra vai sendo meditada em nosso coração. É o poder da palavra, é o poder dele, de Jesus. O centurião agiu sobre uma palavra profética. Nós vemos que ele foi atrás de alguém que poderia fazer algo, Jesus. Ele creu em seu coração, mas também tomou uma atitude de coragem de eu vou até lá, eu vou fazer isso, eu vou ir atrás de quem pode curar. Eu não vou ficar aqui esperando, vendo meu servo morrer. Eu ouvi falar desse Jesus, então eu sei que ele pode fazer algo para mim. Então, muitas das vezes, uma palavra profética, nós estamos falando do ano de 2024, no qual nós entramos, vai requerer que eu e você, que nós tomemos uma atitude profética, tomemos um ato, uma atitude. Toda palavra profética, na sua grande maioria, vai ser também junto com um ato profético. Tem uma história na Bíblia que fala sobre uma mulher do fluxo de sangue. Essa mulher estava com 12 anos sofrendo de uma doença. Os doutores da época, médicos, não conseguiam resolver. Porém, ela ouviu falar desse Jesus que curava, que salvava, que fazia milagres. Essa mulher, para aqueles que conhecem um pouco da história, para aqueles que entendem um pouco como era uma sociedade há 2000 anos atrás, as mulheres já não tinham muito direito de muitas coisas. Pior ainda, uma mulher com um fluxo de sangue com doença era considerada como amaldiçoada, excluída da sociedade. Mas essa mulher recebeu uma palavra profética em seu coração. Ela ouviu falar de Jesus e ela colocou em seu coração que se ela só tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, ela seria transformada. E ela meditava nisso. Se eu somente tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Rompendo a multidão, Jesus passando, ela foi. Eu não tô nem aí com quem tá do meu lado. Eu não tô nem aí com essa multidão. Eu só sei que Jesus está lá no meio e eu vou tocar no manto de Jesus e vou ser curado. Então, muitas das vezes, nós vamos precisar ser como essa mulher do fluxo de sangue. Eu não estou nem aí com o que está acontecendo. Eu não estou nem aí com o que está ao meu redor. Eu não estou nem aí se vão tentar ou o que vão falar. Mas eu vou tocar no manto de Jesus e vou ser curada. E vou ser curado. E você vai ser curada. E você vai ser curado. Uma atitude profética. Ela recebe em seu coração a palavra, mas também faz algo em cima disso. Quais são as pessoas que vão te ajudar a ser canal de Deus para a sua vida, a liberar algo para a sua vida? Nós temos que ser sensíveis espirituais, porque quando nós estamos falando de um 2024, que nós estamos fazendo a nossa lista de desejos, de coisas de Deus para nós, liberando palavras proféticas sobre nossas vidas, nós temos também que ser espirituais o suficiente para entender a vontade de Deus e entender quem Ele quer usar para realizar o plano divino dele sobre as nossas vidas.
Existem coisas no mundo espiritual que acontece que Deus usa pessoas ao nosso redor para nos trazer para perto dele. Olha, eu quero contar uma outra história. Vocês conhecem o paralítico que não conseguia andar, que entrou por um telhado dentro de uma casa, porque ele soube que Jesus estava naquela casa, fazendo curas, pregando. Ei, aquele paralítico, ele tinha 4 bons amigos que falaram assim, não, nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer com que você consiga a sua cura, o seu milagre hoje. E aqueles 4 amigos do paralítico ajudaram a subir, e assim ele foi e se deparou com Jesus no meio da casa, porque entrou pelo telhado. Ei, as pessoas que estão ao seu redor podem te projetar para o seu futuro, para o seu chamado profético, para o seu destino profético. Se atente. Quem são essas pessoas? Uma fé inteligente é saber que Deus faz sim coisas sobrenaturais, mas também existe uma responsabilidade minha e sua de tomarmos atitudes, de fazermos algo da nossa parte para acontecer aquilo que Ele falou sobre as nossas vidas, aquilo que nós almejamos em Deus. Essa é uma fé inteligente. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Sim, Ele vai fazer a parte dele, mas eu também tenho que fazer a minha. Você também tem que fazer a sua. Uma palavra profética exige autoridade no mundo espiritual. Nós vemos que o centurião mencionou: Senhor, eu também sou homem de autoridade, eu sei o que é falar para alguém fazer e a pessoa fazer. E eu sei que tu tens autoridade sobre todas as coisas. Então só lança uma palavra e meu servo será curado. Nós vemos que o centurião entendia a pessoa de Jesus, ele teve um entendimento espiritual suficiente para falar assim: esse homem pode fazer algo sobre a minha circunstância. Ele tomou entendimento espiritual para entender o que Jesus era capaz de fazer. Ei, eu e você precisamos ter autoridade espiritual para, de fato, conquistarmos, realizarmos os desejos proféticos de Deus para o nosso coração. Porque uma vez que nós recebemos uma palavra, uma vez que nós estamos caminhando para o nosso destino profético que declaramos de nossa boca, Satanás se enfurece. Nós temos que declarar sobre o mundo espiritual que não há demônio, não há potestade que pare a vontade de Deus, os desejos do sonho do coração de Deus para nós. A palavra profética que nós liberamos sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. Então é necessário que nós tomemos autoridade no mundo espiritual também. Nós temos que colocar essa palavra profética em um reino espiritual no qual nós vamos orar sobre essa palavra, no qual nós vamos meditar com Deus essa palavra. Senhor, tu deste essa palavra, tu colocaste essa palavra, o Senhor falou que ia fazer, o Senhor prometeu. Jejuar em cima dessa palavra. E Ele é fiel para cumprir. Talvez não no seu tempo, mas Ele é fiel para cumprir. Talvez não do jeito que você gostaria, mas Ele é fiel para cumprir. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos que declarar com toda autoridade essa palavra no mundo espiritual. Também no mundo material. Para que isso venha se materializar. Sabendo que o tempo de Deus é perfeito, bom e agradável. Que Ele não está sujeito ao meu tempo ou ao meu querer, mas ao querer dEle.
na palavra profética exige fé. O apóstolo Paulo fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus 11:1. Mais uma vez, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que a fé está em um mundo sobrenatural, em um mundo espiritual. Então, primeiro você recebe no mundo espiritual para depois se materializar. E isso é fé. É você receber no mundo espiritual, acreditar, colocar sua fé no mundo espiritual, sabendo que vai acontecer e se materializar no mundo físico. Abraão foi o pai da fé. Só para você ter um pouco de entendimento sobre como homens de Deus usaram a sua fé. Abraão foi o pai da fé e muitos de nós sabemos que ele foi considerado o pai da fé, pai de nações, porque ele era obediente a Deus, o que Deus pedia para ele, o que Deus falava para ele fazer, ele fazia. Ele realmente se entregava à vontade de Deus. Sai da tua casa, da tua parentela e ele foi. Faz isso, ele fez. Você vai ter pai com 90, 100 anos. Deus pediu para ele Isaac. Muitos de nós sabemos disso. No Monte Moriá, no pé do monte, seu filho prometido, esperado por muitos anos, Deus fala, eu quero seu filho. Traz ele como sacrifício para mim no monte. Nós sabemos que o seu menino ali no pé do monte falou, pai, eu vejo que nós temos sim o machado para poder fazer o sacrifício, a corda, os artefatos, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? E Abraão fala ali, Deus proverá. No alto do monte, no pico do monte, quando Abraão vai lançar o cutelo sobre o seu filho, um carneiro aparece. Deus proverá. Abraão lançou a palavra no pé do monte, sabendo que Deus iria prover um carneiro no lugar de seu filho. Então, muitas das vezes, nós temos que declarar sobre a nossa boca, temos que ter o entendimento que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, que nós não vemos, mas que vai acontecer. Pai da fé. Deus espera de mim e de você nós demonstrarmos fé que Ele é Deus para fazer algo em nossas vidas. É interessante porque na maioria dos milagres de Jesus, na maioria das curas que Jesus fez, nós vemos isso com o cego, quando Jesus chega para ele e fala assim, o que queres que eu te faça? E era muito óbvio isso, que o cego gostaria de enxergar. Porém, é interessante o jeito que Jesus aborda, e isso fala muito ao meu coração, acredito que também fale ao seu, que quando Jesus nos pergunta algo, é porque Ele está trabalhando em nós, porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que eu e você precisa, mas Ele espera de nós uma demonstração da nossa fé, de que Ele é Deus, de nós declararmos isso, e não porque Ele precisa disso, mas é que nós precisamos disso, nós precisamos entender, ser elevados na fé, para podermos receber milagres da parte dEle. A fé
transforma o ambiente, a sua fé pode curar pessoas, a sua fé pode mudar sentenças no mundo espiritual. Tem uma fé inabalável sobre tudo. Mas o mais importante, eu não sei qual palavra profética que você tem liberado sobre esse 2024, o que Deus tem falado ao seu coração, o que você tem almejado, mas eu quero que você saiba que no meio da sua lista que você talvez tenha feito, eu quero te convidar a esse 2024 se aprofundar em Deus, colocar Ele como centro, colocar Ele como a prioridade sobre todas as coisas, meditar nele. Como eu disse, Ele é a própria palavra, Ele é a própria vida. Se eu e você queremos lançar vida sobre nós e sobre as pessoas que estão ao nosso redor, nós precisamos dele, da palavra dele. Eu quero deixar essa breve mensagem para vocês, quero agradecer. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu senti de liberar. Quero orar para que nós venhamos a entender que uma palavra profética, ela necessita que nós tomemos atitude, ela necessita que nós tomemos autoridade no mundo espiritual, ela necessita que nós tenhamos fé. Uma palavra profética necessita de meditação na própria palavra que é Jesus. E assim eu agradeço pela oportunidade. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua semana. Se você quiser fechar os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Senhor Deus eterno, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, pela vida, Pai, ó Deus, de quem esteve aqui, Pai, ó Deus, escutando, Pai, ó Deus, o que o Senhor tem liberado sobre mim, Pai, ó Deus, através da minha vida. Eu sou apenas um canal, eu sou apenas o seu servo, Pai, ó Deus, que o Senhor continue, Pai, usando, abençoando, Pai, ó Deus, libera sobre eles, Pai, um tempo novo. Libera sobre eles, Pai, ó Deus, um 2024 cheio da sua presença. Que eles possam ir mais fundo em Ti. Que eles possam, Pai, Deus, entender que o Senhor, a maior promessa de todas, é que o Senhor virá. E o Senhor virá com um reino inabalável. O Teu reino é perfeito. Um reino no qual, Pai, ó Deus, nós iremos, Pai, ó Deus, reinar junto com o Senhor. E o Senhor será o centro, a luz. Não precisará de luz, porque o Senhor será a própria luz, Pai. Essa é a maior profecia, Pai, que nós esperamos. Pai, que os Seus filhos possam, Pai, ó Deus, ser filhos obedientes. Que seus filhos, Pai, ó Deus, venham se entregar, Pai, à Sua vontade, Pai. Pai, dá a eles, Pai, ó Deus. A Sua palavra fala que o Senhor é bom, que se nós pedirmos, o Senhor também realiza sonhos. Realiza os sonhos do coração dos Seus filhos. Pai, assim eu oro, Pai, agradecido pela oportunidade, Pai, ó Deus, pelo privilégio, Pai, ó Deus, de trazer a Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a gente vai se vendo por aqui.